Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu sou o Geraldo Maciel. Eu sou o Lucão. Essa é a Playlist Infinita e hoje vamos falar sobre o filme Bardo, Falsa Crônica de umas quantas verdades, ou Bardo, Falsa Crônica de algumas verdades. E eu tive uma dificuldade terrível para começar a escrever esse roteiro aqui, porque existem várias maneiras de começar a falar desse filme, que é do Alejandro González Iñárritu. O filme estreou na Netflix faz pouco tempo aí, 2 semanas agora, o dia que a gente tá gravando o vídeo, e é o escolhido para representar o México no Oscar e entrou na shortlist. Se vai concorrer mesmo, a gente não sabe. Qual que é a maneira mais óbvia da gente começar a falar? Dizendo que a escolha do filme também é bastante óbvia, porque o Iñárritu foi o primeiro diretor mexicano a ser indicado nessa categoria no ano de 2007 por Babel. Mesmo ano em que os dois amigos dele, que é realmente um trio de amigos, eles são brother, tem foto dele juntos, que são o Alfonso Cuarón e o Guillermo del Toro, recebiam as suas primeiras indicações, só que por roteiro. O Cuarón por Filhos da Esperança e o del Toro por O Labirinto do Fauno. E, pouco tempo depois, teria uma afirmação dos três como diretores ali entre os membros da academia, e para mostrar que isso não foi só um golpe de sorte, né? Porque o Cuarón venceu o Oscar em 2014 por Gravidade e em 2019 por Roma. O Iñárritu venceu em 2015 por Birdman ou A Inesperada Virtude da Ignorância e em 2016 ainda rolou o bicampeonato ali por O Regresso. E o Del Toro venceu em 2018 por A Forma da Água. Quer dizer, de 2014 até 2019, dos 6 prêmios, 5 foram para eles. O único que não foi em 2017, quando Damien Chazelle ganhou por La La Land. Tô falando prêmio como diretor, tá? Não tô falando prêmio de melhor filme, porque, por exemplo, Roma não ganhou melhor filme. O Regresso também não. Outra informação interessante de se colocar aqui no início desse vídeo, antes de falar do filme, é essa tendência que existe de alguns cineastas de, em algum momento da vida, revisitarem a própria carreira ou a própria vida em forma de filme, né? Até o coisa que eu acabei de falar aqui, o Cuarón revisitou a vida dele em Roma, mas alguns fazem isso com a carreira e tudo mais, como diria Carlos Drummond de Andrade no seu belíssimo poema Eterno, que está no primeiro livro dele, que é Alguma Poesia, e como ficou chato ser moderno, agora serei eterno. Só que ele não vai se eternizar apenas pela própria obra, mas se colocando dentro dela, né? E é muito louco, porque ao mesmo tempo que ele tenta se eternizar, ele vai se autodepreciar várias e várias vezes. E nesse sentido, é impossível não citar o maior clássico desse rolê, que é 8,5, do Federico Fellini, né? Que, se você assistiu 8,5 e você assistir Bardo, não tem como você não relacionar. Lá, no 8,5, o Fellini criou um alter ego que também era cineasta, vivido pelo Marcello Mastroianni, que estava em crise sobre o que ele ia fazer na próxima obra dele, que ele não conseguia. Aqui, o alter ego do Iñárritu é o Silvério Grama. Esse canal tá meio esquisito. É o Silvério Gama, que é um jornalista vivido pelo Daniel Jiménez Cacho, mas que fez uns documentários, acabou indo pelo caminho aí de documentarista, né? E ele se torna, no filme, o primeiro mexicano a ganhar um prêmio brabíssimo lá nos Estados Unidos. Ou seja, tem aí uns rolês, tem aí a ligação, tem negócio, né? E, falando da vida real, o Iñárritu começou a carreira dele em longas com um filme fantástico que é Amores Brutos. Mas Amores Brutos é aquele filme que é pra você assistir uma vez só. Porque ele te faz sofrer tanto que não é muito seguro você voltar a ele. Eu mesmo assisti uma vez só. E isso foi em 2000 e foi a parceria com o Guillermo Arriaga, né? A partir das ideias de 11 curtas que os dois tiveram. Eles falaram, vamos fazer um monte de curta falando como é que é a vida aqui no México, não sei o que, tal, pá. E aí eles falaram, não, pera, vamos transformar em um longa. Eles pegaram 3 desses 11 e juntaram lá e fizeram 3 histórias que se conectam, né? E aí conseguiram aí uma indicação ao Oscar de melhor filme estrangeiro. Nossa, eu falei um negócio errado lá no começo do vídeo. Eu falei em 2007, o Iñárritu foi indicado, mas foi indicado na categoria direção,
não filme estrangeiro, tá? Faço aqui uma correção, uma errata. Desculpe! Aí em 2003, o cara fez 21 gramas. Que não é uma continuação, é como se fosse uma continuação espiritual. Porque é a tal da trilogia da morte dele. São 3 filmes que não se conectam entre si, mas em todos eles tem várias histórias que se conectam dentro do filme, mas não com os outros. Entendeu? Deu pra entender? Então tá bom. Só que o 21 gramas já foi filmado nos Estados Unidos, não foi mais filmado no México, né? E aí em 2006 ele fez o Babel, concorreu ao Oscar de direção ali. Antes da consagração dele, porque, cara, ele é um cineasta de poucos filmes. A consagração veio com o Birdman, né, que eu até esqueci aqui, foi 2015, mas antes desse, em 2010, ele fez Beautiful. E a pronúncia é essa mesmo, Beautiful, é escrito com I, como apareceu aqui na tela, e foi indicado novamente ao Oscar de filme estrangeiro. Cara, e o Iñárritu, ele tem uma condução de narrativa que é invejável, cara. E ele varia essa condução com vários takes, alguns feitos com a mão, assim. Tem uma hora no próprio Bardo em que você sente aquela câmera que o cara tá correndo, então fica tudo tremido. Ele faz alguns takes de cima, que eu não sei se ele faz com drone ou se ele faz com guindaste. Não é guindaste, é tipo braço de aço. Mas onde ele domina, cara, e dá uma fluidez pra narrativa é quando ele faz os planos sequência, cara, que ajuda muito na condução da história toda ali, e é tudo muito bem orquestradinho, e você entra naquela viagem que ele proporciona, principalmente nesse filme. Esse negócio de plano sequência foi uma pira dele que ele usou muito no Birdman, né? Nossa, eu lembro mesmo, a primeira vez que eu assisti Birdman, eu fiquei impressionado, falei, cara, que bagulho lindo de ver essa construção em plano sequência que ele fez. Essa coisa dele faz filme no México, faz filme nos Estados Unidos, retrata o México, não sei o que, tá? É uma das grandes contradições dele, né? E é isso que ele vai retratar no filme, que é o nosso assunto aqui, né? O Bardo. Ele coloca essa coisa de a consagração no próprio país dele depender de ele ganhar um prêmio que vem de fora, ou então tem a outra coisa ali, por exemplo, em casa. O filho dele cresceu nos Estados Unidos, só que eles estão no México e eles estão falando espanhol, mas o filho dele está falando inglês. É um diálogo que dá até um negócio na cabeça, né? Porque tá ele falando espanhol, a mulher falando espanhol, o moleque falando inglês, só que eles estão conversando juntos, um com o outro. Ou mais pro fim do filme, que tem um diálogo dele com a filha mora em Boston, né? E ela tá falando, eu acho que eu quero voltar a viver no México. E ele fala, não, mas como assim, não sei o que e tal. Essa coisa do sucesso e do arrependimento de coisas que ele fez criam esse conflito o tempo todo e fazem parte de uma viagem muito louca que o cineasta faz pra dentro dele mesmo. Cara, na boa, eu não sei se esse filme é agradável pra quem não conhece o Iñárritu, entendeu? Eu vi muita gente falando, pô, esse filme é chato, até gente que eu conheço, que trabalha com arte, que entende cinema também, falando que não conseguiu assistir o Bardo. Eu achei muito bacana, mas não é um filme fácil de assistir, é uma coisa que tem uma hora que você fica bem cansado, né? E ainda, ele cria uma atmosfera onírica, né? Uma atmosfera de sonho, honrando a influência do Fellini e mergulhando o filme no surrealismo. Desde o começo você já pensa, eita, isso aqui não é normal. Nossa senhora, esses bichos caem no chão aí, o que é esse negócio, meu Deus do céu, né? E o filme, cara, é extremamente metalinguístico, extremamente poético, e ele tá mostrando pra gente o seguinte, olha, o título do filme é Falsa Crônica de Algumas Verdades. A gente sabe que aquele cara é o alter ego dele, mas o que tá ali que é verdade e o que não é? Não sabemos. E aí, ele e o diretor de fotografia, que é o Darius Conde, optaram por usar umas lentes grande angular, que cria aquela imagem mais arredondada, meio esticada, com uma profundidade esquisita, que é diferente do que o olho humano capta normalmente, né? Tem um momento lá, a cena da festa, por exemplo, que parece uma viagem lisérgica, sabe? Parece que você tá doidão de LSD. O que tá acontecendo, velho? Que essa câmera estranha, tudo esticado ali, né? E, ó, falando em México, doideira e sonho, gostaria de deixar aqui a música de um artista mexicano para honrar aqui esse vídeo, né? Que é o Cheque Mondragon. Mas, na verdade, o que eu vou deixar é a música de um projeto dele chamado Sede Saturno. Eu achei o nome desse projeto muito da hora, Sede Saturno.
que na verdade é um projeto, mas é só o cara, né, tocando tudo lá. E o trabalho mais antigo desse projeto dele é um EP, são 5 músicas, se não me engano, de 2016. O nome do EP é Versiones Acústicas de Canciones que Solo Imaginé por las Noches Antes de Dormir. É só isso o nome do negócio. O nome do negócio demora mais do que o disco. Né? E a música que abre o EP chama Hotel Cometa. E ela começa com os versos assim, ó. Cara, é muito louca essa música, porque ela é toda sentimental e tal, mas ele berra como se ele estivesse mandando um hardcore, sabe? Lo siento, eu não sei cantar, tá? Vou só falar aqui. Lo siento, lo sientes. Talvez es momento de hablar. Me gusta que estés aqui, me gusta estar aqui. Talvez seja um momento, eu sinto, você sente que esse é o momento de falar, porque eu gosto de estar aqui, eu gosto que você esteja aqui, e esse é o sentimento do Silvério no filme. Que ele gosta, mas não gosta de estar no México. Ele sente que talvez seja o momento de falar, mas ele não consegue, tanto que ele falta numa entrevista para um amigo, né? É meio esquisito falar amigo dele, porque faz 30 anos que o maluco não vai pro México, né? Ele fala, vou ver meus amigos, mas ele não fala com as pessoas mais faz não sei quanto tempo, né? E porque ele tem medo da humilhação, e no programa ele tem medo de ser humilhado em rede nacional, enquanto tem um monte de gente celebrando e gritando Silvério, Silvério, ele é acometido ali por uma síndrome do impostor enorme, né? E no meio disso tudo, o Inharito cria umas imagens lindíssimas nesse filme, assim, de encher os olhos mesmo, dá vontade de ver esse filme no cinema, mesmo que a gente não entenda algumas coisas, porque, sinceramente, a gente tem coisas que não são para entender. Quer dizer, surrealismo, né? Surrealismo, você não vai entender tudo mesmo. O roteiro foi escrito pelo Inharito e pelo Nicolás Giacoboni, que foi parceiro dele em Beautiful e em O Regresso. E é um roteiro todo fragmentado, todo rebentado. Tem hora que você pensa, meu, isso aqui... Ah, tá, nossa, foi lá. Hã? Como é que é? Entendi, peraí, preciso assistir de novo. Mas pera, são 2h40 de filme, não sei se vou assistir de novo, não. Mas você fica confuso, tem umas coisas que eu não entendi até agora, né? Porque, assim, ele tem uns buracos na narrativa. Ele alterna presente e passado, e umas cenas que aparentemente não tem conexão nenhuma. Então você sai assim, você pensa, nossa, agora depois de assistir esse filme, preciso dar uma descansadinha. E, cara, mesmo com toda essa loucura, todas essas cenas que dão um nó na nossa cabeça, não tem como a gente negar que esse filme é carregado de sensibilidade. O Silvério Gama, ele é um personagem que ele emociona a gente na forma como ele trata a mulher, os filhos, aqueles que estão próximos a ele. Mesmo que nessa trajetória da vida dele, ele cometa alguns erros. A sequência final do filme justifica a gente associar o Silvério Gama à música Sensible Heart, que é do segundo disco do City and Colour, que é o Bring Me Your Love, de 2008. Nessa música, o Dallas Green, ele conta ali a história de um cara simples e que tem um coração muito sensível e que talvez ele estivesse até falando dele mesmo, mas que lida com as outras pessoas tendo esse coração sensível. E o Silvério é isso. A conexão que ele tem com as pessoas é o que transformou ele no que ele é e que transformou ele no documentarista. Porque tem uma das cenas que ele tá ali lidando com as pessoas que estão migrando, né, para os Estados Unidos, e ele aquilo, de certa forma, muda ele também. Bom, com tudo isso que a gente falou, acho que deu pra entender que é um filme que não agrada a todo mundo, por vários motivos, mas uma coisa não se pode negar. Assistir Bardo é uma experiência única. Grande abraço. Um beijo e até o próximo filme.